Pronto. E aí, galera, estamos aqui de novo mais uma vez. Obviamente que hoje vai ser um pouco diferente, porque a gente vai começar a trazer gente do nosso time, como eu e o Marco já falamos. Então hoje estou eu aqui, Marcelo Noronha, lá do outro lado está o Marco Aleixo e do meu ladinho aqui hoje tem um doutorando. O cara não é qualquer um, é o nosso mestre, faz parte da Mr. Turing, Vinícius Oliveira. Vinícius, fala um oi pra galera aí, cara. E aí, galera? Bom estar aqui. Isso aí, vamos lá. Cara. Então, a ideia, como a gente vem contando a nossa história, você já vem acompanhando os nossos vídeos. Não esqueça que amanhã tem vídeo novo, não esqueça de acompanhar tudo isso que vai acontecer. Mas o que a gente tem passado é a maneira como a startup trabalha, a maneira como a Mr. Turing vem fazendo a nossa plataforma, gerando produtos e serviços para os nossos clientes, tá? Então a ideia que a gente teve aqui, o Marco e eu, de trazer o Vinícius, que é um dos integrantes da nossa equipe, ele vai contar um pouquinho da história dele, tá? Como é que ele começou dentro da Mr. Turing, da DataH, Mr. Turing, e o que ele faz, qual que é o papel dele como pesquisador e desenvolvimento, como um doutor dentro da startup. Beleza? Marcão, quer dar uma introdução, falar alguma coisinha aí antes do mestre começar a falar, cara? Não, acho que se eu falar vai sobrepor, vai ficar um pouco repetitivo, né, a função dele e tal, então acho que ele pode começar numa boa. Vinícius, então, a palavra é sua, cara, e a gente vai interagindo aqui, beleza? Beleza, eu vou começar a falar um pouquinho, igual você falou da história, como é que eu cheguei no Turing. Eu sou formado em engenharia de computação, tudo aqui pela UFG, eu moro em Goiânia, né? Sou formado aqui pela UFG em engenharia de computação. Na época eu trabalhei basicamente com robótica durante a minha graduação. E aí eu fui fazer o mestrado, bem em seguida eu já fiz mestrado na área já comecei na área de IA. Na época o que era mais famoso, que era mais utilizado, era algoritmos genéticos. Então essa foi minha área de mestrado. Mas no finalzinho do mestrado que começou assim a bombar esse negócio de deep learning, rede neural voltou a ser um negócio quente, e eu comecei a estudar, fiz umas disciplinas. E aí que eu terminei o mestrado, eu já comecei uma startup com outras 3 pessoas que inclusive são da DataH hoje, estão em outros projetos. E aí com 2 meses a gente foi incorporado pela DataH, né? O Evandro chegou na gente e falou, a gente precisa de uns caras que já tem um certo conhecimento com pesquisa, que tá afim de tocar o barco nessa área. E aí foi que eu comecei a fazer uns projetos da DataH, e aí o Marco já tinha começado aí tocar o barco, essa loucura do Turing. E aí, desde então, a gente vem conversando e eu venho ajudando ele com alguma coisa de pesquisa. E aí, há 2 anos, mais ou menos, eu comecei o doutorado. E aí, meu doutorado foi, basicamente, está sendo o Mr. Turing, né? Então, é pesquisar sistema de pergunta e resposta. Sensacional. Então, peraí. Então, se a gente for fazer um resumo, você já vinha estudando totalmente engenharia da computação, entrando no mundo da IA, lá nos primórdios, a gente pode falar assim. Sim. Você teve contato com o Evandro, você tinha uma startup, você trouxe a galera toda para a DataH. O Evandro identificou, que o Evandro costuma falar que ele sabe identificar os talentos. Não é à toa que a gente está se transformando no que a gente... a DataH como um todo, todas as startups, o que a gente vem fazendo pelo mercado brasileiro, eu posso falar assim, né? Então, você veio, entrou, foi absorvido, começou a fazer o doutorado, né? Em NLP, né? Porque é o que a gente mexe aqui, o que a gente faz. E aí agora você está exatamente fazendo o Turing, né? Fazendo lá a sua pesquisa e desenvolvimento em cima do Turing. Então, eu posso dizer aqui que a maioria das coisas que a gente tem ideia, as loucuras que o Marco traz, cliente fala para mim, tal, e a gente joga para você, tá no seu mundo. Exatamente, é o que eu tô lendo e procurando e tentando desenvolver o tempo todo, casa exatamente com os desafios que a gente tem no Turing hoje. Tá, conta para mim qual que é a importância, Vinícius, de ter uma pessoa do seu calibre dentro de uma startup como a nossa, cara. Então, vai muito no sentido de ter um P&D, né? Uma empresa sem P&D, a gente costuma dizer, o próprio Evandro diz, a gente tá fadado ao fracasso, empresa sem um P&D. Porque se você olha, quando você tem uma equipe só que está fazendo o produto atual, ela não tem a visão do futuro, ela não tem a visão do todo.
E acaba que se você não tiver uma equipe, 1 a 2 pessoas que estão ali para poder pesquisar e dar esse panorama futuro do produto, a gente acaba, né, ficando para trás. Então, o que eu faço hoje no Turing é basicamente buscar formas da gente não ficar obsoleto, né? Então, assim, a gente tem 2 visões, vamos dizer, de futuro, assim, um futuro mais próximo, que é baseado nos feedbacks, né, que o processo de pesquisa e desenvolvimento começa com a feedback, né, ou do cliente, ou o Noronha vai lá e conversa com o cliente e fala, eu tenho essas dores, ou o Marco, através de um contato mais com quem está usando, ou através dos nossos logs, vários logs que a gente gera do Turing, a gente identifica algum problema, e aí o Marco passa, a gente levanta uma hipótese, a hipótese é que esse cara tem esse problema e a gente deveria resolver ele assim. Aí eu vou atrás de procurar soluções, alguma solução, até que esse negócio vira produto. E aí tem uma outra vertente que precisamos olhar para um futuro muito na frente. Para o dia que essas tecnologias, a IA do jeito que a gente vê hoje, não funcione mais, esteja obsoleta, a gente não fique para trás. Então, assim, a gente tem uma trilha de pesquisa que a gente está olhando, assim, qual que é o nosso, que a gente chama de moonshot, né? Qual que é o nosso objetivo lá daqui a alguns anos? É esse. O que a gente pode estar fazendo agora para poder já estar caminhando para quando chegar nesse ponto, a gente não ter ficado para trás. Eu acho que um ponto legal de ter alguém com mais conhecimento técnico, porque normalmente numa startup tem um monte de sonhador. Né? Você quer construir algo que faz e desfaz. Então, ter alguém que tem um conhecimento, um embasamento também é importante para dar aquela calma aí, dar uma segurada. A gente tem que ir mais para isso aqui é um pouco mais real, isso aqui está um pouco mais distante. Então isso também é importante para você conseguir fasear o seu moonshot, o seu roadmap, né? Porque às vezes a gente chega na empolgação pro Vinícius do céu, e se ele fizesse isso? Aí, não, calma lá, cara. Isso aí dá anos-luzes. Isso, então aí a gente fala, não, então isso aqui é a caixa do futuro, e aí você consegue, né, definir uma ordem para que não faça algo pela empolgação, que isso é importante também. Eu acho que quando a gente fala em empolgação, a gente costuma ver muito no mercado de startup, ter muito sonhador, pouca gente técnica, né, que eu digo que vai colocar a mão na massa, que tem conhecimento de fora para trazer para dentro da startup, que a startup não vinga, né, a startup acaba não acontecendo e aquele sonho acaba indo por água abaixo, né. Quando eu conheci vocês, já falei algumas vezes aqui, eu fiquei literalmente ficcionado pelo NLP, né, cara? Eu fiquei louco pelo negócio porque eu venho do mercado de processamento de documentos por imagem e é um mercado que sofreu muito quando a gente falava em fazer reconhecimento, extração de identidade, correlação de informação, e hoje a gente tem uma técnica sensacional que é a que a gente mais usa, né? Mas se a gente quisesse dar um exemplo aqui, Vinícius, de como é de fato, né, quando a gente se junta, quando a gente escreveu o nosso moonshot, né, se a gente você pudesse dar um exemplo recente do que a gente fez e a gente colocou numa implementação junto com o time todo, o Marco, você, mais o Gabriel, o Wellington, o Eduardo, né, um exemplo bem simples, assim, só para a galera entender como é que é de fato a atuação de você. Deixa eu pegar um bom exemplo aqui. Eu acho que o processo por exemplo, de sintetização da resposta. A gente tem lá um processo de busca muito complexo, tá? Acho que a gente já explicou e vai explicar mais em outros vídeos, mas é um negócio novo ainda. Como é que eu saio de um monte de possíveis respostas e chego a uma resposta mais coesa? Então a gente vai, como é que eu resolvo esse problema? Né? O que tem na literatura? Tem processo de sumarização de texto, tem processo de geração de texto de forma abstrativa, extrativa, etc. Como é que eu saio de um ponto e vou para o outro, né? Então, esse aí é um exemplo de que a gente tem estudado ultimamente, a gente tem tentado uma solução que a gente pega todas as nossas respostas e gera uma resposta super coesa e que é um resumo de todas as possibilidades ali. Sensacional. Eu tenho falado aqui nos vídeos, né, pro pessoal, que a gente tem 5 grandes pilares hoje dentro da nossa plataforma, né? A gente tem pergunta e resposta, a gente tem extração de entidades, a gente tem correlação de informação, a gente vai ter a voz e a gente tem a sintetização e a sumarização que você acabou de falar, né? Quando a gente fez o nosso moonshot, acho que foi 2018, 2019,
a gente olhou sumarização como um ponto de chegada para nós, que era um espaço curto de tempo, certo? Então, como você deu esse exemplo para nós, a gente está trabalhando na resposta, obviamente, ainda, mas esse nosso moonshot está mais próximo do que a gente pensava. Você concorda comigo hoje? Sim, com certeza. Né? Lembra que o moonshot é um negócio que você nunca alcança, porque a hora que você está chegando nele, seu moonshot já mudou, ele já é outro. Exatamente, sensacional. Então, quando a gente fez essa referência em alguns outros vídeos, até legal trazer você aqui para mostrar que a gente está em evolução. Nós nunca deixamos de melhorar a nossa plataforma. A gente já está trabalhando no segundo moonshot, né, daquele que a gente acredita que vai ser um passo mais largo desse da sumarização, que a gente vai fazer entrega, né? A gente não vai contar muito spoiler daquilo que a gente vai fazer, mas a gente vem trabalhando bastante, né? Mas, Marcão, agora fala para mim, como é que você olha, né, assim, a parte de pesquisa, quando a gente traz um assunto importante para o Vinícius e o trabalho dele na entrega para nós, né, cara? Como é que isso dilui dentro da nossa startup? Como é que você coloca todo mundo no mesmo lugar? Falar, o Vinícius encontrou isso aqui, eu acho que a gente tem que ir dessa forma dentro aqui do negócio, da startup. Acho que um dos grandes desafios, em conjunto com pesquisar a nova técnica e entender como ela funciona, é depois tornar aquilo algo produtizável. Acho que esse é o termo correto. Tá bom. Né? Porque como que eu faço para algo ali que na teoria funciona bem, e em muitos, a gente até já se deparou com isso, às vezes a gente usa alguns datasets públicos para ter a primeira impressão de como aquilo funciona, e aí, 99% de acurácia. Aí você coloca na vida real, aquilo cai muito. Sim. Então, acho que o ponto da dinâmica ali é muito importante, é justamente transcrever aquilo que na teoria é muito bom, mesmo tendo alguns resultados práticos, como a academia lança os resultados, mas também entender e encaixar aquilo num produto que já existe, que vai trazer um resultado. E aí tem uma das dúvidas que a gente sempre tem. Isso que a gente falou que é bom, pesquisou, passou para o processo de implementação, que aquilo tem que tornar uma API e tal. Como que eu sei de que aquilo melhorou o resultado como um todo? Como você faz um teste para ver se aquilo na real só não está piorando? E você olhou para a gente pegou um problema específico, um cliente aqui da área jurídica, vamos tratar dessa forma. Como que eu sei que aquilo não vai espalhar como um problema? Então, esses são também detalhes importantes que a gente precisa levar sempre em consideração, e a gente passa horas lá sempre debatendo na nossa sala virtual qual que é a forma, qual que é a estratégia e como aquilo realmente se encaixa no mundo real. Então, isso que é também um ponto importante do P&D. E aí, isso é algo que no passado, né, onde estava com a equipe reduzida, um pouco mais dentro da DataH, acaba patinando, porque você via algo legal, conseguia implementar, conseguia reproduzir, mas na hora de tacar na prática, aquilo na real não era tudo isso. Eu acho que a grande diferença entre você ter um sucesso ou não com IA é você saber produtizar IA. Uma coisa tá cheio de paper com resultados super interessantes, mas quem que tá pondo isso na prática? Ela tá longe. Você sai de um paper para chegar num produto, tem um abismo entre esses dois pontos, né? Eu vou lançar a última pergunta para a gente manter sempre os nossos vídeos em torno de 15 minutos para você, Vinícius. Assim, eu tenho falado muito sobre teoria, né, que existem muitos teóricos e poucas pessoas fazendo na prática o que a gente vem fazendo dentro da nossa startup. Mas a pergunta que eu quero lançar para você é assim, pode ficar um pouco tendencioso porque você está fazendo doutorado nesse sentido, mas como é que você, como pesquisador, como um doutor, vê a Mr. Turing atendendo as empresas com as técnicas que a gente vem aplicando hoje? Caiu mesmo. Então, boa pergunta, Noronha. Eu acho que o Turing ele tem que ser visto como um assistente que te ajuda a chegar nos seus dados, a extrair as informações dos seus dados. Porque a gente chegou numa era onde você tem milhões de dados, principalmente não estruturados. Porque a gente teve a era do BI, onde dados estruturados a gente conseguia extrair e tudo mais, a gente conseguia tratar, mas a gente não consegue extrair muita informação de dado não estruturado, PDFs, e texto corrido, etc. Então a ideia é que o Alan, principalmente, né, que é o nosso carro-chefe, ele seja esse assistente que extrai todo tipo de informação que você queira para os seus dados. Então a gente entra num novo patamar de exploração dos nossos dados, né? A gente tem informação que antes a gente não tinha.
Então, acho que essa é a principal contribuição. E eu acho que o mais sensacional é que a gente vai estar tratando tudo que não é estruturado, né? Que é o mais bacana. Exatamente. Todo mundo procurava, né, como tratar o dado estruturado, e aqui a gente está falando que a gente não quer o estruturado. A gente quer que o dado trata o que tiver. Manda aqui pra gente, a gente mata no peito, usa a visão computacional, o NLP e te devolve uma resposta. Sim, a gente trata texto corrido, a gente trata imagem, a gente trata tabela, a gente trata o dado seu do jeito que ele tiver. Pô, a gente trata, não, a gente extrai informação, que é o mais importante. Tá, eu vou lançar um convite aqui para você, tá, Vinícius? A gente vai trazer o resto da equipe, mas eu depois vou querer gravar um segundo vídeo com você para a gente falar quais são as tendências, aquilo que a gente está mirando como segundo moonshot dentro da nossa startup, e a gente explorar de uma maneira mais científica para o pessoal entender um pouco como é que a gente também trabalha o lado científico com você aqui dentro do nosso negócio. Tranquilo? Legal, muito bom. Só chamar que estão à disposição. Pô, sensacional. Você quer dar um recado final para a galera? Mandar uma mensagem aí, alguma coisa? Fazer um comentário. Só ativa o sininho, dá um gostei e Pô, vai lá testar o Turing, que ele é... Pô, o Marco não fez isso até hoje, cara. Marcão, você tem algum comentário para a galera hoje aí? Não tem, o Vinícius falou tudo. Isso aí, galera. Legal, show de bola. Então, eu sou Marcelo Noronha, estou aqui com o Marco Aleixo e hoje o nosso convidado foi o Vinícius Oliveira, que é o nosso P&D dentro da nossa startup. Então bem-vindo ao mundo da Mr. Turing.